Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Inventário da Leitura. Eu sou a Gessiele Lordes e hoje a gente vai falar sobre um clássico do romance de formação, o David Copperfield, do escritor inglês Charles Dickens. Esse livro é considerado o mais autobiográfico do Charles Dickens, então o protagonista passa por muitas situações que o autor também passou. Então aqui nesse romance a gente vai acompanhar o David Copperfield, que é uma criança ali dos seus 6, 7 anos que começa no mundo totalmente sozinha e desamparada. Mas como isso aconteceu? Na verdade, ele vai narrar a sua vida desde o seu nascimento. Então ele vai dizer que no dia do seu nascimento seu pai já estava morto, então ele nem teve a oportunidade de conhecer ele, e ele vivia com a sua mãe e a sua babá. E nessa casa onde eles moravam era uma casa muito afetiva, ele tinha muito carinho e estava tudo indo muito bem até o momento em que a mãe dele decide se casar novamente. Quando ela se casa outra vez, ela leva para dentro de casa um homem muito rígido, muito moralista, muito de coração assim de pedra, sabe? Que não gosta do David Copperfield. E esse homem, o padrasto do David, leva a sua irmã junto, que também é uma pessoa muito rígida, que vai ser ali os olhos dele a todo momento vigiando o David Copperfield. E esse homem ele vai mudando, interferindo na forma como a mãe do David Copperfield trata ele. Então ela vai ficando mais fria com ele, vai se afastando dele, até o ponto em que esse homem consegue convencer a mãe a colocar o David Copperfield numa escola distante, num internato, onde eles vão perdendo contato. Então, embora a mãe do David não seja uma pessoa má, pelo contrário, é uma pessoa muito dócil, ela entende que esse comportamento dela pode estar prejudicando o filho. Convencida, né, por esse novo marido, ela acaba mudando a forma como ela trata o filho e não interfere quando deveria interferir, para evitar que ele seja vítima, né, desses maus tratos desse homem e da sua irmã. O fato é que o David Copperfield vai para uma escola muito distante, né, acaba se distanciando da sua família, fica um tempo longe, e a mãe dele acaba falecendo. Tudo leva a crer que ela falece ali em decorrência de uma tristeza profunda que aquela nova formatação da sua família estava gerando para ela. Inclusive, ela teve um segundo filho, mas também ele acabou morrendo bebê. Então o David fica desamparado ali só com esse padrasto que não tem nenhuma consideração, nenhum afeto real por ele, e esse padrasto vai fazer o David trabalhar numa fábrica para ele. Então aos 10 anos ele já era ali um operário, né? Então isso também reflete um pouco da sociedade da Inglaterra no contexto ali da Revolução Industrial, né? Que não tinha nenhum amparo, nenhuma lei trabalhista, nenhuma proteção às crianças. Então, a partir desse momento, o David Copperfield está por si só no mundo, ele vai ter que descobrir, né, o bem e o mal, e ele vai ter que lutar pela sua sobrevivência. Então, a gente vai acompanhando ali o desenvolvimento dele, o crescimento dele, e o que a gente tem, na verdade, na vida dele, não são grandes acontecimentos, mas ela é marcada pelas pessoas que cruzam o seu caminho. Então, vão ter pessoas muito excêntricas, né, que ele vai conhecer, algumas muito boas, né, a maioria pessoas muito boas, mas também vão ter ali as pessoas más, vão ter os vilões da vida do David Copperfield. Então, se na infância foi esse padrasto dele, na juventude a gente vai ter um colega dele de escola, que é uma pessoa assim muito sedutora, né, inicialmente ele não vai ser um inimigo direto, pelo contrário, ele vai ser uma pessoa que vai atrair o David Copperfield, porque uma coisa que o David vai ter a todo momento é um certo complexo por ser muito jovem. Então ele, por estar sozinho no mundo, muitas vezes ele vai lidar com situações em que um jovem, uma criança não teria que lidar, né, que os seus pais iam fazer por ele. E como ele é muito jovem, ele sempre acha que esse fato dele ser muito inocente, não ter maturidade, vai já ser uma desvantagem para ele. E no colégio ele vai conhecer esse rapaz que é um pouco mais velho do que ele, mas eles têm um porte, uma postura como se fosse um adulto, alguém, né, de mais importância. E o David vai começar a admirar muito esse rapaz, vai se aproximar dele, porque esse rapaz passa para ele uma segurança, né, diante do mundo, que é algo que o David vai buscar já ali na vida mais madura do David, quando ele já é um adulto.
tem um outro vilão, né, que é um advogado, porque o David Copperfield trabalha ali nesse meio jurídico, e tem um advogado que é sócio de um grande amigo do David Copperfield. Esse amigo dele já é bem mais velho, tem uma filha mais ou menos da idade do David Copperfield, e esse advogado que se associa a esse amigo do David é uma pessoa muito repugnante. Assim, ele é um falso humilde, porque o tempo todo ele tá reafirmando a sua humildade, mas ele não perde oportunidades de sabotar as pessoas ao redor dele para tirar vantagem da situação. E o David, desde o começo, ele vai percebendo isso. Então, uma característica muito legal que ele descreve desse vilão é a questão das mãos. Ele diz que as mãos dele são muito brancas e estão sempre suando e são muito geladas. Então, ele vai descrevendo ele como se fosse um monstro, assim, né? Uma coisa repugnante, pegajosa, né? Ele diz que ele tem alguns momentos, assim, alguns tiques de ter alguns movimentos estranhos, quase como se ele não fosse totalmente humano. E esse advogado também vai ser uma pessoa que vai ter um grande envolvimento ali na vida do David, porque uma coisa do David Copperfield é que ele é muito inocente, ele tá sempre vendo o lado bom das coisas e muitas vezes as pessoas enganam ele. Mas esse advogado vai fazer o David Copperfield reagir. A sua ação mais ativa na narrativa vai ser contra esse advogado. Outro personagem muito legal é a tia do David Copperfield, que é uma mulher, inicialmente ela é muito rica, mas ela não queria ter sobrinhos homens, ela queria muito uma sobrinha mulher, por isso no começo da história, lá na infância do David, eles não têm contato. Mas chega um ponto onde eles se reaproximam e o David Copperfield descobre que na verdade ela era uma pessoa assim um pouco bruta, que não tinha muito apreço ali às relações deles, mas que depois se revela uma pessoa de um coração bom, ela só é uma pessoa muito fechada. Então eles vão tendo uma proximidade na narrativa e é muito legal porque ela se mostra uma mulher muito independente. Então o marido dela, que maltratava ela dá um jeito de despachar, ele mora longe dela, então isso, né, para os anos vitorianos já é uma coisa muito significativa, porque, né, o casamento era algo muito importante. Então ela é uma mulher independente, é uma mulher que luta ali pela sua sobrevivência, pela sua família. Ela também acolhe um amigo que a família considerou louco, então esse é um personagem também muito interessante, porque ele tem muitos conselhos e tem uma visão de mundo muito diferente, e a sociedade achava que ele era louco, mas ela não, ela enxerga que ele, na verdade, é uma pessoa que é muito sábia. Então ela leva ele para dentro de casa para cuidar dele, né, amparar ele, assim como ela faz em algum momento com o David. Então tem um momento em que o David ainda fala assim sobre a tia dele. Era uma senhora excêntrica e um tanto masculina, com grande inteligência, que tinha opiniões heréticas sobre vários pontos de etiqueta. Então ele fala que mesmo ela tendo esse jeito dela, ela ainda vai tentar se moldar um pouco em prol dele quando ela vai conhecer a família da noiva do David Copperfield. Esse também é outro ponto bem interessante, porque o David acaba tendo dois relacionamentos significativos na história. Um deles representa a paixão e outro vai representar o amor, que é uma relação muito mais madura, né, muito mais profunda e que ele demora um pouco para descobrir, né, o que está acontecendo. Então esse é um livro que ele não tem grandes acontecimentos, mas ele é marcado principalmente pela grande quantidade de personagens, que a gente não vai conhecer muito a fundo, mas que o autor consegue caracterizar de uma forma que não nos deixa perdido na narrativa. Mesmo o personagem que aparece lá no começo do livro, quando ele retorna, tem formas de identificar ele que nos situam. Então vai ter um personagem que tem uma cicatriz no rosto, vai ter outro personagem que tem, né, esse suor nas mãos, vai ter um que fala de uma forma muito específica. Tem os personagens que chamam o David de senhor, seu David, que são aqueles personagens mais humildes, né? E tem alguns momentos bem legais na história, além dos momentos cômicos, porque o David Copperfield ele fica observando, né, o mundo ao seu redor e ele tem algumas tiradas engraçadas. Também tem algumas reflexões bem interessantes dele enquanto adulto, né? Porque a gente tem dois momentos na narrativa. O presente da ação, que é o David Copperfield criança, né, jovem ali, né, atuando dentro das lembranças, e o David Copperfield adulto, que é o narrador.
que é quem está olhando para trás, retomando o seu passado e refletindo, né, a partir dos acontecimentos da sua vida. Então tem um trecho aqui que ele vai falar sobre o momento em que ele teve que ir para a fábrica do seu padrasto trabalhar. E ele diz o seguinte: conheço o suficiente do mundo agora para quase ter perdido a capacidade de me surpreender com alguma coisa, mas ainda hoje é motivo de alguma surpresa para mim que eu tenha sido abandonado com tamanha facilidade em tão tenra idade. Então, claramente, né, essa é a visão do David Copperfield adulto, olhando para o seu passado, né, e pensando que trágico foi ter sido uma criança que teve que trabalhar em uma fábrica. Então, esse é um livro que a todo momento o adulto vai refletir sobre a criança, e quando é a criança falando, a gente tem uma visão muito mais ingênua do mundo. Então, como é um livro autobiográfico, a gente tem vários episódios ali que refletem a vida do autor. Também é uma forma de conhecer um pouco mais desse autor que é tão importante. Eu sei que esse livro é o mais querido por muitas pessoas têm ele como o seu livro da vida, né? Assim, eu não amei ele, assim, mas eu gostei bastante de ler. É uma leitura com certeza que vale a pena, principalmente para quem não conhece nada do autor, porque embora seja um livro com 1000 e poucas páginas, é super tranquilo de ler. Você só tem que ter ali um ritmo, não dá muito tempo entre um capítulo e outro para não se perder realmente ali nos personagens. Mas é uma história muito gostosa de acompanhar. Você já leu David Copperfield? Tem interesse em conhecer? Comenta aqui se você gostou desse livro. Se não estiver inscrito no canal, já se inscreve aqui para acompanhar as próximas resenhas e a gente se vê nas próximas leituras. Até mais!